Olá, querido professor, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês em mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos iniciando o quarto trimestre. É a primeira lição que nós estaremos trabalhando esse trimestre. Estamos trabalhando agora esta revista Resistindo à Pressão do Mundo. São lições muito importantes que vai falar ao cotidiano dos nossos pré-adolescentes. Pontos importantes que nós devemos estar trabalhando com eles, mas nós também estaremos aprendendo muito com todas essas lições. Então aqui, esse trimestre estaremos ensinando, mas estaremos aprendendo muito. E eu espero contar com você durante todo esse trimestre aqui, participando com a tia Kelly, interagindo, assistindo nossos vídeos, comentando, deixando seu joinha e, é claro, também compartilhando os nossos vídeos com outros professores. Posso contar com você? Que bom, maravilha de Deus. Fico muito feliz em poder contar com a sua presença aqui comigo todas as semanas para as nossas pré-aulas. Hoje vamos estar trabalhando a lição número 1, ao qual tem por título Quem sou eu em Jesus? É uma lição muito importante, onde estaremos aí vendo quem nós somos. Será que nós somos influenciadores ou será que nós somos influenciados? Vamos também conhecer, trabalhar nessa lição, ensinando para os nossos alunos um pouco sobre cada discípulo, ensinando para eles, trazendo ao conhecimento deles, quem foram ali os 12 primeiros discípulos que Jesus chamou, o que eles faziam, quem eles eram e o que aconteceu com eles. Então, é uma lição muito importante. Você, professor, se prepare bastante aí, leia bastante, para você chegar na sua aula bem preparado para dar uma aula maravilhosa para a glória do Senhor. A lição de hoje, ela encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao 16. E a Bíblia diz de hoje, está lá em Marcos 16, verso 15 e 16, que diz assim: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Então esse é o nosso versículo, a Bíblia diz que você deve estar aí trabalhando com a sua turma para memorização, para eles guardarem no coração a palavra de Deus. Os objetivos identificar que tipo de discípulo temos sido. Será que tipo de discípulo eu tenho sido? Vamos aí identificar. Entender que o cristão precisa ter opinião. É não se deixar ser levado pelas opiniões dos terceiros, pelo que os outros dizem, mas ter a sua opinião própria. E saber que precisamos influenciar vidas. Será que nós temos sido influenciadores para pessoas virem até Jesus? Ou será que nós estamos afastando as pessoas de Cristo? Isso é algo muito importante que nós devemos prestar atenção. Será que eu tenho sido um influenciador? Será que eu tenho conseguido trazer pessoas até Cristo através do meu testemunho, através da minha vida diária? Então, hoje a aula está incrível, você não pode perder nada. Como nessa aula estaremos trabalhando sobre o que é ser discípulo, sobre os discípulos de Jesus, você então pode começar esta aula de uma forma bem informal, deixando seus alunos livres, participarem, e você pode começar então com um bate-papo, perguntando para eles o que é ser discípulo, o que vocês entendem por ser discípulo, e deixe com que eles falem o que é ser discípulo. Talvez eles vão saber expressar, mas talvez eles vão ficar em dúvida, ou talvez podem até dizer coisas que não tem nada a ver. Mas ouça a cada um, deixe com que eles se expressem. Os nossos alunos estão na fase da pré-adolescência. A pré-adolescência, eles precisam ser participativos. É uma fase em que eles gostam de participar, de comunicar, dar a sua opinião. Então, professor, faça aí a pergunta, mas escute seus alunos. A gente vê muito aí professores que perguntam, mas não deixa eles falarem. Então, não cometa esse erro. Deixa eles expressarem. Uma vez que cada um falou o que era ser discípulo, a opinião deles, então você começa explicando o que é ser um discípulo. Ser discípulo, na verdade, quer dizer seguidor. É aquele que aprende com alguém, aprende com o seu mestre. Você pode, então, citar alguns exemplos das mídias atuais. Temos aí o Twitter, Temos aí também o Instagram, que tem os seguidores, e as pessoas querem muitos seguidores. Você pode dizer o quê? Que nesses aplicativos aí, é importante o quê? A quantidade de seguidores que as pessoas têm.
Então, na verdade, discípulo é a mesma coisa, quer dizer seguidor. Ser um discípulo de algo ou de alguma coisa quer dizer seguir o mestre. E nós estamos falando de ser discípulos de Jesus. Para sermos discípulos de Jesus, temos que seguir os caminhos de Jesus, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele nos ordenou. Então, isto é ser discípulo. Tia Kelly, mas ser discípulo, já ouvi falar que tem pessoas que são apóstolos, tem pessoas que são discípulos. Isso é a mesma coisa? Qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Então vamos lá para a diferença. Ser discípulo é você aprender. Discípulo é aquele que aprende, é você aprender algo. Porém, apóstolo é aquele que é enviado. É aquele que aprende e é enviado. Em outras palavras, apóstolo é o mesmo que missionário, é fazer uma missão. Então, algo interessante é que todos podemos ser discípulos, ou muitos discípulos existem, mas nem todos são apóstolos. Porém, nos casos dos 12 primeiros discípulos e os discípulos de Jesus, eles foram discípulos e também apóstolos. Por quê? Porque eles saíram em uma missão. Jesus, quando os separou, naquela época, Jesus estava falando do amor de Deus e uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Muitas pessoas por seus interesses diversos. Alguns porque queriam comidas, outros porque queriam receber os milagres de Jesus, outros porque realmente queriam ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus que confortava, que dava ânimo, a palavra que mudava a vida. Outros estavam seguindo Jesus porque estavam simplesmente curiosos, queriam ver o que ia acontecer. Enfim, existia ali vários motivos para as pessoas serem o quê? Os seguidores. Mas Jesus escolheu 12 em particular para fazer deles verdadeiros discípulos e também apóstolos. Esses 12 foram os discípulos que nós vamos estar falando na lição de hoje. Eles foram chamados com um propósito. O propósito de cumprir o ID do Senhor, de levar a palavra do Senhor adiante, a levar os ensinamentos que eles estavam aprendendo para as futuras gerações. Isso é ser apóstolo, é você cumprir uma missão, é você ir além do que você aprendeu. Na verdade, o ser um apóstolo é você levar a outros aquilo que você aprendeu com o seu mestre. Então aqui vamos estar aprendendo sobre os 12 discípulos. Você então pode também perguntar para seus alunos se eles lembram quais são os 12 discípulos primeiros escolhidos por Jesus. Quem são eles? O que eles faziam? Será que eles conhecem alguma coisa a respeito? Você pode também, professor, se for o caso, decorar a sua sala já colocando nomes dos discípulos em volta das paredes, em algum lugar, num cartaz, para que eles possam já ver o nome dos discípulos ali. Ou se você quiser somente perguntar, você pode perguntar, vocês lembram de algum dos discípulos de Jesus? Deixam que eles falem. Ah, eu lembro de Mateus. O que você lembra de Mateus? Quem era Mateus? Ah, Mateus era um cobrador de impostos. Eu lembro que nós já estudamos sobre isso. Ah, eu lembro de Pedro, que Pedro era pescador e Jesus então chamou ele. Quando Jesus entrou no barco dele ali, estava falando para a multidão, e Jesus então fez o milagre da pesca maravilhosa ali. Então eu lembro de Pedro. Ah, tia Kelly, eu lembro de Pedro, mas eu lembro que Pedro, ele era o quê? Ele era um homem incrédulo, porque ele não acreditava 100%. Tudo ele queria ter uma certeza, ele queria ver. Então, deixe eles falarem sobre os discípulos que eles conhecem, aqueles que ele tem mais afinidade, aqueles que eles se assemelham com eles, ok? E então você vai aí para o tópico número 1, falando então o quê? Sou discípulo de Jesus. É o primeiro tópico que nós vamos estar trabalhando. E aí você vai explicar então nesse ponto para eles mais a fundo o que quer dizer discípulo. Segundo o dicionário, discípulo é um aprendiz. Como eu disse para vocês, é aquele que aprende, ok? Aqueles que recebem os ensinamentos. Seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do mestre. Aí vem a pergunta, será de quem que nós temos sido discípulo? Será que nós temos sido realmente discípulos de Jesus? Ou será que nós estamos sendo discípulos da moda? Discípulos da mídia? Discípulos das redes sociais? Aquilo que a rede social está falando é o que eu quero fazer? Aquilo que a mídia lança como sendo moda, como sendo o certo, é o que eu estou fazendo? De quem eu tenho sido discípulo? Temos que tomar muito cuidado. A mídia tem colocado aí ensinamento, colocado pontos para trabalhar na mente das pessoas, pontos que não são verdade, são mentiras que estão passando por verdade. E muitas pessoas têm aderido a esses ensinamentos. Devemos tomar muito cuidado.
E aí é vários pontos que você pode estar falando, professor, né? Que Jesus, ele nos chamou para ser discípulo de Jesus, para seguir a verdade, aquilo que está na palavra de Deus, né? Ser discípulo da palavra, ser discípulo de Jesus, acreditar e levar adiante o que está na palavra de Deus, não naquilo que o mundo prega. Pois a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, aquilo que a mídia tem colocado na mente das pessoas, das crianças, jovens, aquilo que as redes sociais têm lançado, nós devemos tomar muito cuidado, pois tem passado aí muitas informações errôneas, muitas coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Vamos estar dizendo para eles aqui, né, passando para eles, que tomar a decisão de ser discípulo de Jesus é uma atitude muito importante. É algo fundamental na vida do ser humano, mas isso é uma decisão que cada um deve tomar, é uma decisão pessoal. Mas que tipo de discípulo somos nós? Uma vez que eu decido ser discípulo de Jesus, não, eu aceito ser discípulo de Jesus, eu quero, eu almejo, mas que tipo de discípulo tenho sido eu? Eu tenho sido um discípulo que aprende fácil, que coloca em prática os ensinamentos, ou eu tenho sido aquele tipo de discípulo, né, que é complicado, que é difícil? Que tipo de discípulo tenho sido? Eu tenho tido facilidade em aprender aquilo que vem do Senhor? Eu tenho sido receptivo ou não? Jesus, durante esses 3 anos do seu ministério, ele passou o quê? Instruindo esses discípulos, ensinando com amor, mas também com disciplina, ensinando, mostrando, né, mas também corrigindo quando era necessário, falando duro quando precisava, mas tratando com amor, né, colocando os seus discípulos no peito, né, acolhendo, mas também corrigindo, chamando atenção, falando para eles que eles precisavam ter fé, confiar, né, muitas das vezes falando para eles, ei, né, em quem vocês têm crido? Né? Homens de pouca fé, tá comigo aqui, tá vendo e ainda tem medo e ainda não crê? Então Jesus, ele foi o mestre que ensinou com amor, mas também corrigiu quando foi necessário. E aqui nós então vamos conhecer um pouco, você vai falar para eles sobre cada um dos seus discípulos. Aqui tem na revista já o nome dos 12 discípulos, para você, professor, estudar e repassar para seus alunos. Se porventura alguém não tem a revista, tem pessoas que moram em lugares que não conseguem a revista. Então, se você não tem, eu posso deixar nos arquivos aqui o nome de todos os discípulos e falando um pouco sobre cada um para você levar para os seus alunos. Porque se eu for falar todos eles aqui, vai tomar muito tempo. Então, eu vou falar só um pouquinho mesmo de cada um, né? Vamos falar o quê? Quem era Pedro? Que Pedro, ele era o quê? Ele era muito impulsivo e explosivo, mas também era muito amoroso. Por quê? Porque Pedro sempre agia no impulso. Pedro era aquele que fazia as coisas no repente. Mas Pedro era muito amoroso, ele amava Jesus, né? Ele falou para Jesus que ele amava Jesus, que Jesus sabia que ele amava, né? Mas Pedro, nos seus impulsos, o que ele fez? Ele cortou a orelha de Malco, né? Quando Jesus estava para ser preso, tudo no impulso. Pedro, Jesus sobre ele, vem até mim. Pedro no impulso foi até Jesus andando pelo mar ali nas águas. Mas depois Pedro começa a afundar. Por quê? Porque Pedro era muito impulsivo. Mas mesmo assim, Jesus amava Pedro e Pedro amava Jesus. Vamos falar também sobre André. Quem foi André? André também trabalhava como pescador, assim como Pedro, né? Ele foi cuidadoso com sua tarefa de apóstolo. Foi ele que apresentou Pedro a Jesus. Então, André é que levou Jesus até Pedro, né? Que apresentou Pedro para Jesus. Vamos falar também de Tiago. Qual que é esse Tiago? Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Era um homem de personalidade muito forte e ambiciosa. Entretanto, era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Então, esse era Tiago. Vamos falar também de João. Quem foi João, né? Todo mundo conhece João. Porque João era um amigo chegado de Jesus, né? João, quando foi chamado, tinha um gênio exaltado e indisciplinado. João não era tão fácil de conviver, né? Ele era o quê? A Bíblia diz que ele era indisciplinado, mas também se tornou um dos mais chegados de Jesus. Jesus amava João. Pregou muito em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer, né? Aqui os relatos históricos contam que ele morreu de morte natural com quase 100 anos. Que legal, né? Ele foi o único que não foi martirizado. O que quer dizer a palavra martirizado? É o único que não morreu de uma forma
trágica, vamos dizer assim, né? Que sofreu mesmo até a morte ali por amor a Jesus. Nós sabemos que muitos mártires morreram, né, por confiar em Jesus, por pregar a palavra, por não temerem nem mesmo a morte. João foi um dos discípulos que não passou por isso, tá? Vamos ver aqui Filipe. Filipe era diferente de quase todos. Ele era tímido e não acreditava muito no que ouvia. Teve uma passagem incrível na Ásia Menor e em Frígia. Por quê? Porque fala que Filipe ele era diferente porque ele não acreditava. Porque Filipe, nós vamos ver uma passagem na Bíblia, em João 14, que fala que Filipe pede para Jesus, então, revelar o Pai, mostrar o Pai para ele, né? Mas Jesus então fala o quê? Filipe, tem estado comigo, né? E não crê, aquele que vê a mim, vê o Pai. O que vê o Pai, vê a mim. Então, esse era Filipe. Tem também Natanael, conhecido como Bartimeu. Era identificado por sua honestidade, era um homem honesto. Não sabe a profissão que ele tinha, né? Não tem nos relatos. Tem também Tomé. Tomé foi nascido na Galileia, era pescador e conhecido por sua incredulidade. Quem nunca ouviu aquele ditado diz assim, ó, minha fé é igual Tomé, ou é igual Tomé, tem que ver para crer. Por quê? Porque Tomé, ele era incrédulo, ele não acreditava, tudo ele queria ver para ter certeza. Então esse era Tomé. Mas isso impediu ele de seguir Jesus? Não. Mesmo ele sendo um homem incrédulo, né, a Bíblia vai dizer que ele seguiu a Jesus, né? Que ele, mesmo que ele precisava crer para ver, ele foi o quê? Ele foi fiel ao Senhor e cumpriu muito bem o seu papel. Pregou na Síria, na Pátria, na Pérsia e na Índia. Não se sabe sobre sua morte. Então não tem um relato exato sobre a morte de Tomé. Mateus, quem era Mateus? Mateus a maioria conhece, né? Porque nós já ensinamos aí em outras aulas, quando falávamos sobre a história de Zaqueu, falamos sobre Mateus. Que Mateus também, ele era um cobrador de impostos, né? Ele era um cobrador ali e não era muito amado, vamos dizer assim, pela população, né? Porque os cobradores de impostos não eram amados. Mas ele também abandonou a sua profissão e passou a seguir Jesus. Temos também Tiago, que é um outro Tiago. Eles eram dois Tiagos, tá? Que era o filho de Zebedeu e agora o Tiago, o filho de Alfeu. Esse era o mais jovem dos apóstolos. Pegou a palavra na Palestina e no Egito. Dizem que ele foi apedrejado quando foi expulso pelos judeus e que foi morto com um golpe de paulada. Então esse foi Tiago. Temos Judas, tá? Também tem dois Judas nos discípulos de Jesus. Judas, o Tadeu, que é esse, né? Muitos falam Tadeu, mas é Judas Tadeu, ou Tadeu, também tem sua profissão desconhecida. Não sabe qual era a profissão de Judas, não sabe o que ele fazia, a Bíblia não nos relata, não nos dá essa informação. Mas ele tinha temor a Deus, mas era um pouco incrédulo. Então, mesmo na sua incredulidade, ele temia ao Senhor. E temos Simão, conhecido como Zelote, porque antes de se converter era nacionalista e fazia parte do partido político. Então temos aí um político no meio dos discípulos de Jesus. Vocês viram aí que tinha de tudo, né? Jesus, ele não faz exceção de pessoas, ele chama a todos, ele escolhe a todos, independente do que nós somos, do que nós fazemos. Nós vimos que nos discípulos de Jesus tinha o quê? Tinha cobrador de impostos, tinha pescador, tinha político, então tinha de tudo, né? No meio dos discípulos de Jesus. Simão, ele o quê? Então ele morreu na Pérsia crucificado. E por fim nós temos quem? Judas Iscariotes. Judas, né? Nós sabemos que foi um discípulo de Jesus. E muitos falam assim, tia, mas Jesus sabe todas as coisas, por que ele escolheu Judas? Jesus sabia, e sabia o que tinha que acontecer. Então Judas foi um dos escolhidos também, pois a palavra do Senhor tinha que ser cumprida, tá? Então acredita que Judas tinha uma função administrativa, talvez ele fosse administrador, pois é ele que cuidava do dinheiro, né, de Jesus ali, dos discípulos ali na caminhada. Ele era o tesoureiro, ele que administrava. E a Bíblia vai dizer então que Judas o quê? Ele era muito ambicioso e também egoísta. E Judas foi quem traiu Jesus por 30 moedas de prata, ok? E Judas, diz a palavra do Senhor, que Judas não se arrependeu do que ele fez, mas ele se sentiu tão culpado, mas isso não levou ele ao arrependimento, ele se sentiu culpado e Judas acabou suicidando, perdendo assim a sua salvação.
Amém? Então esses aí foram os discípulos de Jesus. Vocês vão falar para os seus alunos aí que cada um tinha uma personalidade diferente, cada um tinha os seus defeitos, cada um tinha as suas qualidades, mas Jesus amou e escolheu a todos. Assim como nós, ninguém é igual ao outro, cada um tem suas qualidades e tem seus defeitos, mas o Senhor nos chama e nos ama a todos de uma forma igual. Ser discípulo é aprender com o Mestre a enfrentar as dificuldades e viver pela fé, de modo que as pessoas vejam Cristo em nossa vida de viver. Então, o ponto-chave, devemos ser discípulos de Jesus e levar Jesus, a outras pessoas através do nosso bom testemunho. As pessoas devem olhar para nós e enxergar Jesus. Amém? Número 2, vamos estar falando assim, tenho opinião. Aqui nós vamos falar da importância de nós termos opinião, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós desejamos, para não ser influenciados. Aqui nós vamos ver que essa fase, que os pré-adolescentes estão vivendo, é uma fase onde eles têm, às vezes alguns têm a sua opinião formada, mas outros têm ali uma facilidade em ser levado pela opinião do outro. Então é uma fase que requer muito cuidado. E é importante falar para eles, mostrar para eles a importância de ter a sua opinião própria, de ter a opinião naquilo que acredita e não deixar ser influenciado de forma negativa. Nós vamos ver aqui, que nesta hora é muito importante as escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Muitas das vezes as escolhas que eles tomarem hoje vai influenciar a vida deles como um todo. Então é necessário nós ensinarmos para eles tomar cuidado nas suas escolhas, naquilo que eles decidem fazer no seu dia a dia. Falando também da importância de decidir ser discípulo de Jesus. Nós vimos aqui vários exemplos aqui dos discípulos de Jesus. Mateus, por exemplo, nós vamos ver que ele fez uma escolha certa. Mateus, ele era cobrador de impostos, ele ganhava muito dinheiro, mesmo que de certa forma ilegal, porque os cobradores de impostos, muitas vezes eles cobravam a mais do que era exigido, mas ele vivia uma parte econômica muito bem, mas ele tomou a decisão certa, ele decidiu largar tudo e seguir a Jesus. Pedro também era pescador, e quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus chamou Pedro, ele teve assim ali aquela pesca maravilhosa, que ele pegou muito peixe, mas ele largou tudo e ele seguiu a Jesus. Devemos falar para ele então a importância de seguir Jesus, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, ter a opinião de não deixar ser influenciado. Vivemos dias em que as influências negativas têm sido muito claras. É a mídia o tempo todo na cabeça, trazendo informações, trazendo ideias contrárias à vontade do Senhor. São as redes sociais que estão muito expostas, muito fáceis. Todas as pessoas estão tendo acesso e muitas informações que são passadas de forma negativa. E aí cabe a cada um ter a sua opinião própria para não deixar ser influenciado pelo negativo. Então temos que tomar muito cuidado. Temos também um exemplo negativo que tomou a decisão errada, que foi Judas. Judas também teve a mesma opção, a mesma oportunidade que Mateus, que os outros discípulos, a oportunidade de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Mas aí Judas escolheu a opção errada, Judas aqui vai dizer a palavra do Senhor que era necessário que acontecesse, Alguém teria que entregar Jesus. Mas Judas poderia ter tido uma história diferente. Judas poderia ter se arrependido do que ele fez, poderia ter confessado o Senhor e poderia ter recebido a salvação. Mas não, Judas escolheu suicidar-se e assim perdeu a sua salvação. Então, é algo muito importante. Ter a opinião é uma ação que acompanhará você e seus pré-adolescentes para o resto da vida. Devemos tomar cuidado. Isso não é só para alunos, isso é para nós também, professores. Ter a nossa opinião própria, ter a nossa ideia, fundada na palavra do Senhor, a nossa opinião baseada no Senhor, para que nós não ficamos aí como o vento, levando de lá para cá, sendo jogados de lá para cá, ok? Então esse aí é o tópico número 2, o qual devemos trabalhar com nossos alunos, a importância de ter a nossa opinião própria, não deixar ser influenciado. Você pode falar para os seus alunos que nessa fase que eles estão vivendo é muito comum, é muito fácil de acontecer de outros jovens, às vezes um pouco mais velhos, outra mesma idade deles, quererem influenciá-los para fazer coisas erradas como beber, fumar,
usar drogas, né? Um namoro mais avançado, né? Então tudo isso são influências negativas que podem acontecer nessa fase que eles estão vivendo. Mas levar para eles a informação deles terem a sua fé fundamentada no Senhor, para que quando essas opções acontecerem na vida deles, eles falam, não, eu sei a minha vontade, eu sei o que eu quero para a minha vida e eu decido não, né? Eu decido que eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Eu decido que eu não vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu decido que eu não vou fazer algo que vai prejudicar o meu futuro. Eu decido que não vou fazer algo que pode prejudicar a minha vida com Deus, o meu crescimento espiritual. Então é ensinar para eles o quê? A importância de ser a sua opinião. Nós vivemos num mundo em que está tudo muito liberado, tudo muito fácil, tudo parece ser legal, tudo parece que é permitido, mas devemos tomar cuidado, ensinando para eles o quê? Sempre saber dizer não para os pratos que o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Porque nós não vivemos, não tem como falar assim, viver no mundo, né, separado do pecado, né? Viver num mundo onde eu não tenho contato com as coisas erradas, não tem como. O importante é aprender para que quando isso acontecer, realmente as pessoas, eles possam saber tomar as escolhas corretas, ok? Tópico número 3. No tópico número 2, falamos de não ser influenciados, não deixar ser influenciados pelas coisas negativas. Mas agora no tópico número 3, vamos dizer o quê? Vamos trabalhar o quê? Eu devo influenciar. Então, eu já aprendi que eu não posso ser influenciado, que eu não devo ceder às influências. Mas agora nós vamos ver que eu preciso influenciar, né? Como discípulo de Jesus, eu preciso ser um influenciador. Então, aqui, sendo influenciador, né, nós vamos ver o quê? Que os discípulos, né, exceto Judas, todos os discípulos, menos Judas, tiveram uma grande missão nesta terra. E mesmo depois das suas mortes, né, mesmo depois que eles morreram, eles continuaram influenciando pessoas até Jesus. Nós falamos no tópico número 1 que todos tiveram ali, né, exceto João, tiveram uma morte, né, uma morte, assim, vamos dizer assim, né, são considerados mártires, né? Mas o que? Mesmo assim, depois de tantos anos depois das suas mortes, até hoje eles continuam influenciando. Se nós estamos hoje aqui ensinando o evangelho, ensinando a palavra, por quê? Porque fomos influenciados. Gerações após gerações foram influenciadas pelos testemunhos desses 12 primeiros discípulos que serviram a Jesus, que seguiram Jesus e que foram pelo mundo, cumprindo o ide do Senhor e chegou até nós. E agora, será que nós também temos sido influenciadores de pessoas até Jesus? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Ser discípulo de Jesus e influenciar outras pessoas a serem discípulos também. Olha, então esses discípulos eles tiveram grande importância para o desenvolvimento do cristianismo, né? Então, se o cristianismo hoje é do jeito que está, é porque Cristo, né, ensinou eles a serem discípulos e eles exerceram muito bem o seu papel. Olha aqui, ó, há muitos pré-adolescentes que, assim como você, também precisam seguir a Jesus e tornar discípulos de Jesus. Quem você está influenciando e de que forma está influenciando? Aqui é algo muito importante para você, então, trazer para os seus alunos. Se eles têm conseguido influenciar outras pessoas e de que forma? Porque às vezes é fácil influenciar, mas às vezes tem influenciado para fazer coisas erradas, fazer o que não deve. Então, como eu tenho influenciado? Eu tenho influenciado as pessoas a seguirem o quê? O que eles têm visto em mim que eles querem seguir? Né? Às vezes tem pessoas que influenciam o quê? No corte de cabelo. Tá usando um corte de cabelo, todo mundo sai usando aquele corte de cabelo, né? Pouco tempo aí, né? Os homens apareciam com aquele cabelo raspadinho assim, né? Uma carreirinha fazendo um desenho. Todo mundo estava aderindo. O corte do Neymar, todo mundo estava querendo ficar igual ao Neymar. Então, assim, o que nós temos influenciado? Ou, né, de que forma temos influenciado? Temos influenciado para uma forma de aproximar as pessoas até Jesus? Essa é a forma que nós devemos influenciar. Não é pelo nosso corte de cabelo, não é pela maquiagem que eu uso, não é pela roupa que eu estou vestindo, mas é influenciar nos caminhos do Senhor. Esse é o papel que o Senhor requer de nós, é o papel que o Senhor espera que nós sejamos influenciadores. Os discípulos foram grandes influenciadores e são lembrados até hoje. Vamos influenciar, né? Influencie e pregue a palavra. Conte de Deus para as pessoas. Tia Kelly, como que eu vou pregar? Eu não sei pregar.
falando do seu testemunho. Na lição passada, né, eu até falei sobre isso com os alunos, quando nós estávamos falando sobre o ID, né, você que acompanhou também na aula passada, nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre o ID do Senhor, né, qual que era a nossa missão no mundo. Na verdade, essa lição aqui, ela vem um complemento da lição passada, pois agora nós sabemos que nós temos uma missão. A nossa missão é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. E agora nós devemos o quê? Ser influenciadores. Não é só falar, não é só pregar, mas influenciar outras pessoas. Influenciando com o nosso testemunho diário, com a nossa maneira de ser e de viver. Olha, use seu comportamento para atrair pessoas para o reino. Seja conhecido como uma pessoa boa, amável, dedicada, simples, humilde, amiga e inteligência. São características de um verdadeiro discípulo, né? Quem é um verdadeiro discípulo de Jesus tem amor no seu coração, ama o próximo, é uma pessoa compreensiva, amiga, leal, né? Coisas que o mundo não oferece, que as pessoas que estão no mundo lá fora não oferecem, porque as pessoas no mundo lá fora são egoístas, pensam só em si mesmo, né? Querem sempre dar o tombo no outro, mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus são diferenciados, são pessoas que têm o quê? O caráter de Cristo. E nós precisamos influenciar outras pessoas, assim como Jesus, né, influenciou os seus discípulos e como os discípulos foram influenciando de geração em geração. Então esses aí, meus amados, são os pontos que você deve trabalhar com os seus alunos. Tem muitas informações aqui importantes para nós. Leia a sua revista, leia na Bíblia também e traga uma aula abençoada. Levanta os seus alunos a entenderem a importância de ser discípulo de Jesus, a não a terem a sua opinião própria, né? A não se deixarem ser influenciados aí pelas mídias, por todas as coisas, e ao mesmo tempo ser um influenciador do verdadeiro motivo, né? Ser um influenciador dos caminhos do Senhor, levando pessoas até Jesus, ok? Então eu espero que você tenha sido edificado, que você possa ter aprendido um pouquinho mais com a aula de hoje. Como estamos iniciando aqui o novo trimestre, né? Hoje é a primeira aula, a aula número 1, eu quero falar para vocês sobre o plano de frequência. Tia Kelly sempre gosta de trabalhar um plano de frequência com os nossos alunos, e nessa aula não é diferente. Eu trouxe um novo plano de frequência para você estar trabalhando com a sua turma. Como que vai funcionar? Esse plano de frequência eu fiz aqui, ó, um tabuleiro, tá? O qual você vai estar fazendo um para cada aluno. Tia Kelly, mas é colorido, vai ficar caro. Amados, pode imprimir preto e branco, se você preferir, tá? Então eu fiz esse colorido porque é bom para chamar a atenção. Então eu preparei aqui, né, um tabuleiro, são 13 lições, eu coloquei aqui, ó, lição número 1, lição número 2. Então são todas as lições e aqui tem os passinhos. Observaram que eu pus os passinhos já aqui? Porque a cada semana você vai colocar um passinho aqui relacionado a cada lição. Eu fiz a folha de passinho separado, não coloquei nada escrito, porque você pode imprimir uma, quando acabar você vai imprimindo outra, somente dos passinhos. Essa folha é individual, uma para cada aluno. Coloca o nome do aluno, você pode colar fazer um varal, né, dos passinhos ali na sua sala, se você tiver uma sala separada, pode colar na parede, pode colar ali num mural, né, o que você achar melhor, mas deixa lá exposto. Então a cada semana, o aluno que estiver presente vai ganhar um passinho, e ele vai vir e colar aqui na lição 1, na lição 2, aí ele veio na 1, mas ele pulou a 4, ele só veio na 5, então você vai colar só na 5, tá? Eu indico você usar a cola em bastão. Por quê? Essa cola aqui, ó. Usa cola em bastão, por quê? Primeiro, você pode deixar o seu aluno colar, que não vai fazer bagunça. Aquela cola, né, cola escolar, ela molha muito, vai enrugar o seu papel, vai ficar feio. Então, essa cola aqui não fica feio, é fácil de usar e o seu aluno mesmo pode estar colando. Deixa com que ele mesmo cole as suas pegadinhas ali. Qual que é o objetivo? No final do trimestre, você vai ver quem chegou mais perto aqui da chegada, né? Quem caminhou todos os passinhos, para você recompensar esse aluno, para você presentear. Tia Kelly, presente de novo? Sim, meus amados, presente de novo. Vamos agradar nossos alunos, porque eles estão aqui aprendendo a palavra do Senhor. Ah, então eu estou comprando? Não, você está recompensando eles, né, pelo esforço, pela dedicação. Se eles falaram, né, ah, falhou aqui, pulou aqui, tudo bem. No final você conta quantos passinhos ele tem. E aí você pode presentear todos aqueles que chegaram no final,
ou presentear o aluno que tiver mais pegadinhas na sua folha, ok? Esse é o plano de frequência para esse trimestre que estaremos trabalhando. Vai estar nos arquivos, quem quiser fazer pode deixar nos comentários aí que eu mando os arquivos para vocês. Outra coisa, para essa lição número 1, trabalhamos sobre os discípulos, eu preparei ali uma folhas de exercício para eles participarem. Então, eu não imprimi aqui agora, mas eu vou deixar aqui na imagem para vocês verem. São 3 folhas. Teve uma vez que nós fizemos um circuito bíblico que o pessoal amou, né? Sabemos que essa fase de idade que eles estão, eles gostam muito de competir uns com os outros, né? Então eu pensei em você dividir a turma, pode dividir, se você tem poucos alunos, divide em 2 grupos, se você tem maior, divide em mais, ou tipo 3 alunos, né? Vê aí como que você quer dividir e você então vai fazer tipo um circuito, põe eles para responderem, são 3 folhas. Tem uma folha aí que é um caça-palavra com o nome dos discípulos, tem uma página ali de eles colocarem o nome dos discípulos, né? Escrever para ver se eles memorizaram. E outra parte é bem fácil, que é eles levarem Jesus ali, fazendo um caminhozinho até os discípulos. Então, é atividades fáceis para eles fazer, só para eles estarem memorizando ali, né, o nome dos discípulos, quem são os discípulos, confirmando isso aí, tá? Então, você divide a turma e põe ali para ver quem faz primeiro. Vai ser bem legal esse momento aí, tá bom? Lembrando que tem também os vídeos das dinâmicas, que eu vou deixar à parte para vocês. Então assista também os vídeos das dinâmicas. Amados, vou ficando por aqui. Espero ter auxiliado você nesta aula de hoje. Espero você aqui também na semana que vem para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa seu joinha, ok? Isso ajuda na divulgação do meu canal. E comente, deixa seus comentários aí para você estar interagindo com o nosso canal e você ser notificado todas as vezes que a Tia Kelly coloca o vídeo ao ar. E mais importante também, compartilhe esse vídeo. Compartilhe nos grupos que você participa, compartilhe nos grupos da igreja que você tem outros professores, compartilhe no particular com outras pessoas para que eles também sejam alcançados. Posso contar com você? Então tá bom, eu volto semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que a sua semana seja maravilhosa e que a sua aula seja surpreendente para a glória do nosso Senhor Jesus.